A busca constante pela sabedoria é a estrada em nossas vidas. Algumas coisas são como sementes plantadas no silêncio, longe de olhares curiosos, esperando crescer e florescer. É aí que entra a sabedoria dos sábios. Eles nos ensinam a guardar, a cultivar no nosso íntimo, sem a pressa de mostrar ao mundo. Os grandes pensadores da história sabiam que nem tudo precisa ser compartilhado. Valorizavam seus segredos, suas conquistas e aprendizados, porque entendiam que ao mostrar demais, a verdadeira essência das coisas pode se perder. Para eles, cada alegria e tristeza, cada lição e desafio são pedaços da história que compomos. Se contarmos tudo sem pensar, talvez deixemos de viver com profundidade. Os sábios acreditavam que, assim como uma flor não cresce se for tocada a todo momento, nossa evolução também precisa de privacidade. Um espaço só nosso, onde olhamos para nossos erros e vitórias e decidimos quem queremos ser. Então, quando os sábios optavam por não compartilhar algo, não era para esconder, mas para proteger. Para eles, crescer de verdade envolve ver o equilíbrio entre o que mostramos e o que guardamos só para nós. Em um mundo que adora mostrar tudo, os sábios nos ensinam a valorizar o que está por trás dos bastidores, pois é no silêncio que muitas vezes encontramos o que realmente importa. Aqui estão 11 assuntos que os sábios preferiam manter em silêncio. Não fale sobre suas conquistas. Imagine-se mergulhando nas águas escuras e profundas da própria alma. Para os sábios, a busca por sabedoria e virtude se assemelhava a essa jornada profunda. Eles defendiam que a verdadeira realização não estava na vitrine de triunfos externos, mas na introspecção e evolução contínua. Cada desafio, cada luta era travada não em arenas públicas, mas nas paisagens silenciosas do espírito. Por quê? Porque a discrição, ao discutir suas vitórias, oferecia uma reflexão profunda sobre o ego e a vaidade. O ego, quando alimentado, pode se tornar uma barreira entre nós e a verdadeira virtude. A obsessão com o reconhecimento externo nos amarra em correntes de orgulho, nos prendendo a uma busca vazia por aplausos efêmeros. O verdadeiro ensinamento precioso dos sábios era que uma verdadeira conquista não era algo a ser exibido, mas algo que silenciosamente transformava a comunidade, cultivando valores nobres como justiça, compaixão e sabedoria. Para eles, a riqueza não era acumulada em cofres, mas nas profundezas de uma alma equilibrada e serena. Ao invés de celebrar triunfos ou se abater por derrotas, eles adotavam uma aceitação tranquila de todos os caprichos da vida. Não fale sobre desafios não superados. Na trilha histórica da sabedoria e virtude, cada passo era carregado de significado. Os desvios e pedras no caminho não eram simples obstáculos. Eles esculpiam a alma, moldavam o caráter e ensinavam sobre a verdadeira natureza da grandiosidade. Não era o triunfo visível que contava, mas sim as batalhas internas, muitas vezes invisíveis, que determinavam a força interior de uma pessoa. Mas, se essas lutas têm tanto valor, por que os sábios aconselhavam contra discutir os desafios não superados? A resposta reside em sua percepção sobre a natureza humana. Eles acreditavam que o ego e o orgulho podiam ofuscar nossa visão, tornando-nos cegos para a verdadeira virtude. A incessante busca por reconhecimento e elogio externo poderia, na verdade, ser um véu que oculta nosso verdadeiro potencial. Os sábios não valorizavam conquistas que poderiam simplesmente ser exibidas como troféus. Eles buscavam a verdadeira glória que levava a humanidade a atos enraizados em valores como justiça, generosidade e sabedoria. A riqueza real para eles não estava no brilho do ouro, mas no brilho de um caráter moralmente íntegro e na tranquilidade da alma. A filosofia do amor fati, o amor pelo destino, era fundamental para esse entendimento. Os estoicos não se desesperavam na face da adversidade. Em vez disso, aceitavam com equilíbrio o sabor tanto da vitória quanto da derrota, conscientes de que a tapeçaria da vida é tecida com fios de circunstâncias que muitas vezes fogem ao nosso domínio. Não fale sobre suas boas ações.
Imagine uma vela que ilumina silenciosamente um cômodo escuro. Seu brilho é suave, não se impõe, mas aquece e ilumina tudo ao seu redor. A bondade para os estoicos era muito parecida com essa chama. Eles defendiam que a verdadeira generosidade não precisa ser proclamada em praça pública, nem clamada pelos quatro cantos do mundo. Deveria, em sua essência, ser um gesto genuíno e sutil, realizado pela simples vontade de fazer o bem sem esperar louvores em troca. Por que essa perspectiva, que pode parecer tão estranha à cultura da autopromoção de hoje? Por uma razão profunda. Os estoicos perceberam o perigo de transformar a bondade em um espetáculo. Se nos vangloriarmos de cada ato altruísta, estaríamos realmente sendo altruístas ou estaríamos inadvertidamente buscando o calor efêmero dos aplausos? Algo mais nessa filosofia nos convida à introspecção. Manter nossas boas ações sob o véu do anonimato nos proporciona momentos sagrados de reflexão. É uma pausa, um instante de conexão íntima conosco mesmos, onde podemos questionar se agir dessa forma foi genuíno ou motivado por outros interesses. Essa autoanálise, esse diálogo interno, é fundamental para o desenvolvimento moral, uma prática que os estoicos consideravam vital para a virtude. Não fale sobre seus ressentimentos. Pode-se dizer que o ressentimento é como uma chama que consome silenciosamente a quem o carrega. É uma carga pesada, uma bagagem que nos impede de avançar. Os estoicos entendiam que, ao nutrir ressentimentos, estávamos prejudicando principalmente a nós mesmos. O ressentimento é uma âncora que impede o espírito de velejar livremente pelos mares da vida. Em vez de se prender em um ciclo de amargura, os sábios aconselhavam buscar o perdão e a compreensão. O perdão não é apenas um gesto altruísta, é um ato de profunda sabedoria que nos liberta das correntes do passado. Perdoar não é esquecer ou desculpar as ações de alguém, mas é escolher não ser mais prisioneiro dessas ações. Perdoar é um processo interno de cura. Manter o ressentimento dentro de nós é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Perdoar não significa que concordamos com as ações de alguém ou que desconsideramos as emoções que fomos forçados a sentir. Significa que escolhemos nos libertar da prisão que o ressentimento cria em nossas mentes. E ao liberar o ressentimento, fazemos espaço para a paz interior e a felicidade. Não fale sobre seus sonhos mais profundos. A imaginação é a força criativa que nos permite vislumbrar um futuro melhor. Nossos sonhos são como as sementes das quais crescem os frutos de nossas aspirações. No entanto, os estoicos argumentam que expor esses sonhos precocemente ao ceticismo ou ao escárnio poderia apagá-los antes mesmo de terem a chance de florescer. Sonhos são frágeis, vulneráveis. Eles precisam de cuidado e proteção antes de serem fortes o suficiente para enfrentar os ventos tempestuosos do mundo exterior. Falar sobre nossos sonhos, especialmente quando estão em sua fase inicial de desenvolvimento, pode ser comparado a revelar uma planta jovem e delicada a uma tempestade. Ao manter nossos sonhos em segredo, não estamos sendo covardes, estamos sendo protetores. Estamos dando a nossos sonhos o espaço e o tempo de que precisam para enraizar-se profundamente em nosso ser antes de enfrentarem o escrutínio do mundo exterior. Quando estamos prontos, quando nossos sonhos se tornam fortes e robustos, podemos compartilhá-los com o mundo, sabendo que resistirão às intempéries. Mas, até então, eles merecem o silêncio e a proteção do nosso coração. Não fale sobre seus próximos passos. A vida é uma jornada imprevisível, um caminho que se desenrola diante de nós com cada passo que damos. Os estoicos compreendiam a natureza incerta da vida e a sabedoria de aceitar o que vem com serenidade. Eles não viam a necessidade de revelar constantemente cada passo de sua jornada, pois sabiam que a vida muitas vezes tem seus próprios planos. Falar sobre nossos próximos passos pode ser como tentar domar um rio selvagem. A água seguirá seu curso, indiferente às nossas tentativas de controlá-la. Da mesma forma, a vida muitas vezes nos leva por caminhos que não esperávamos. Em vez de resistir a essa correnteza, os sábios escolhiam fluir com ela, confiando na sabedoria do universo.
Isso não significava uma falta de ambição ou de planejamento. Significava simplesmente que eles mantinham uma disposição mental flexível, prontos para se adaptar às mudanças inesperadas da vida. Eles reconheciam que os melhores planos muitas vezes eram alterados pelo destino ou pelas circunstâncias. Manter seus próximos passos em silêncio não era um ato de timidez. Era uma escolha deliberada de caminhar com humildade, evitando o orgulho que por vezes cega. Não fale sobre suas dúvidas e incertezas. A vida é cheia de perguntas sem respostas claras, de incertezas que flutuam como sombras em nossos pensamentos. Os sábios compreendiam a importância do silêncio e da introspecção, onde as respostas para as dúvidas mais profundas ecoavam nas câmaras silenciosas do coração e da mente. Falar sobre dúvidas e incertezas poderia às vezes alimentar o medo e a ansiedade, tornando essas sombras mais densas e assustadoras. Em vez disso, os sábios escolhiam mergulhar no silêncio, na quietude do pensamento, onde podiam enfrentar suas dúvidas com coragem e calma. Eles entendiam que, ao enfrentar as incertezas da vida, cultivavam uma força interior que os sustentaria nos momentos de adversidade. As dúvidas não eram vistas como fraquezas, mas como oportunidades para crescer, para aprender, para se transformar. O silêncio oferecia o espaço necessário para essa transformação ocorrer longe das distrações e julgamentos externos. Não fale sobre os defeitos dos outros. A crítica é como uma pedra lançada em um lago calmo, criando ondulações que perturbam a serenidade da água. Os estoicos compreendiam o poder das palavras e o impacto que nossas críticas podem ter sobre os outros. Ao falar sobre os defeitos dos outros, estávamos, de certa forma, refletindo nossos próprios defeitos. A crítica, muitas vezes, é uma projeção de nossas próprias inseguranças e insatisfações. Os sábios escolhiam não apontar o dedo, mas, em vez disso, estendiam a mão em compaixão e empatia. Eles viam além dos defeitos superficiais, reconhecendo que cada pessoa é um universo complexo de experiências e desafios. Ao invés de julgar, eles escolhiam entender. Ao invés de condenar, eles escolhiam ajudar. Ao invés de dividir, eles escolhiam unir. Ao manter os defeitos dos outros em silêncio, eles criavam espaço para a aceitação e o amor, nutrindo a beleza da humanidade em todos nós. Não fale sobre suas dores pessoais. A dor é uma experiência humana universal, uma jornada que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. No entanto, a maneira como escolhemos lidar com essa dor pode fazer toda a diferença. Os estoicos acreditavam que, ao falar constantemente sobre nossas dores pessoais, estávamos revivendo essas experiências dolorosas repetidamente. Ao invés de encontrar cura, estávamos mantendo as feridas abertas. Isso não significa que devemos ignorar nossas dores ou suprimir nossas emoções. Significa, no entanto, que devemos escolher com cuidado com quem compartilhamos nossas dores e como as expressamos. A dor pode ser uma oportunidade para cultivar compaixão e empatia, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Os sábios entendiam que, ao manter nossas dores pessoais em silêncio, estávamos protegendo não apenas nossa própria paz de espírito, mas também a dos que nos rodeiam. Em vez de propagar a negatividade, eles escolhiam irradiar esperança e coragem, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Não fale sobre seus sentimentos de superioridade. O ego é uma armadilha sutil que pode nos fazer acreditar que somos superiores a outros. Os estoicos, com sua profunda compreensão da humanidade, sabiam que essa sensação de superioridade era ilusória e prejudicial. Ao se considerar superior a outros, uma pessoa cria barreiras entre ela e o resto do mundo. Isso impede a verdadeira conexão, a verdadeira compreensão mútua. Os sábios escolhiam ver a humanidade como uma grande família, onde cada pessoa, independentemente de sua posição social, riqueza ou status, tinha seu próprio valor intrínseco. Eles viam a grandeza não como algo que poderia ser medido em termos materiais ou sociais, mas como algo que reside na bondade, na compaixão e na sabedoria. Sentimentos de superioridade são como paredes que nos separam dos outros.
Ao manter silêncio sobre esses sentimentos, os sábios cultivavam a humildade, uma qualidade que lhes permitia aprender com todos, independentemente de seu status social ou realizações externas. Eles entendiam que, ao reconhecer a humanidade comum que compartilhamos, poderíamos aprender uns com os outros e crescer juntos como uma comunidade global. Em um mundo movido pelo barulho constante, pelo desejo implacável de atenção e validação externa, os sábios nos lembram do poder transformador do silêncio. Eles nos ensinam que, por trás das palavras não ditas, há uma profundidade de compreensão, uma riqueza de sabedoria que não pode ser expressa em linguagem comum. O silêncio dos sábios é eloquente, uma linguagem que transcende as limitações das palavras e nos leva a um estado de quietude interior. Nesse silêncio, encontramos não apenas a paz, mas também a verdadeira sabedoria que está além das palavras, uma sabedoria que nos convida a mergulhar nas profundezas de nossos próprios corações e descobrir os tesouros ocultos lá dentro. Portanto, enquanto o mundo continua a girar em torno de nós com sua cacofonia interminável, talvez seja a hora de nos voltarmos para o silêncio, para ouvir as lições dos sábios que vieram antes de nós. No silêncio, encontramos não apenas a quietude que tanto anseiamos, mas também a orientação sutil daqueles que compreenderam os mistérios da vida. Que possamos encontrar inspiração nesse silêncio, aprendendo com os sábios a arte de guardar as palavras não ditas, a arte de cultivar o silêncio que nos leva à verdadeira sabedoria. Em meio ao barulho do mundo, que possamos encontrar o silêncio que nos permite ouvir não apenas os sábios, mas também a voz suave de nossa própria alma, guiando-nos na jornada da vida.